Olá, meus queridos e amados irmãos e irmãs. Hoje é segunda-feira, dia 18 de janeiro. Estamos na vigência da segunda semana do tempo comum. Vamos iniciar então, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João, os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam, por acaso, fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velho, porque o vinho novo arrebenta o odres velho, e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, neste início de ano, temos esta belíssima reflexão diante de tantas e tamanhas situações às quais fomos submetidos desde o início de 2020. Felizes somos todos nós que aqui estamos, com a graça de Deus, bem, com saúde, alguns mais, outros menos, mas passamos. Então, neste Evangelho hoje, o Senhor vem responder a um primeiro questionamento com uma segunda pergunta. Quando lhe é perguntado por que os discípulos dos fariseus e de João Batista jejuam e os dele não. Então o Senhor, de maneira maravilhosa, vem e coloca a resposta em forma de questionamento. Será que na presença do noivo os convidados fazem jejum? Ou seja, nós que nos dias atuais temos a plena convicção, a certeza de que o Senhor morreu, ressuscitou e está presente no meio de nós, então nós devemos sim jejuar, fazer os momentos em que a igreja nos coloca, sempre ciente de que jejum não é passar fome, literalmente dizendo, mas jejum é abrir mão de parte daquilo em que você costuma conviver, nem sempre o alimento, para poder aumentar ainda mais a sua fé, de maneira especial nos momentos próximos do nosso Evangelho, onde adentraremos ao período da Quaresma e da Páscoa de nosso Senhor Jesus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, neste primeiro momento, o Senhor nos coloca que devemos aproveitar melhor o momento em que estamos na presença do Senhor, na presença do noivo, e não dedicarmos um jejum que neste momento não se faz necessário, porque estamos sim na presença do nosso Mestre, do nosso Senhor. Ele que se faz no Evangelho na figura do noivo. E em um segundo momento, o Senhor vem nos dizer, concluindo
este brilhante evangelho, que não se põe pano novo em roupas velhas. Pois é, meus irmãos e minhas irmãs, esta é uma questão mais difícil ainda de nós exercitarmos, pois sabemos que muitas são as situações em que nos deparamos praticando velhos costumes, muitas vezes que trazemos de forma hereditária, porque os nossos pais, porque os nossos avós, muitas vezes praticavam determinada conduta de maneira especial nos convívios familiares. Às vezes nós nos pegamos cometendo os mesmos erros. Então o Senhor vem nos abrir os olhos. Tempos novos, condutas novas, posturas novas de cristãos que vivem a comunhão, vivem o evangelho diário, em que devemos sim evoluir, melhorar as nossas práticas para não darmos prosseguimento no quê? Nos velhos costumes, nas velhas práticas que em grande parte das suas práticas não são de acordo com a vontade do Senhor. Então que neste início de ano 2021, e eu torno a dizer que eu espero que vocês estejam todos bem, nós possamos sim ter práticas novas, sermos cristãos novos, assim como o Senhor vem nos abrir os olhos, principalmente diante de momentos tão difíceis em que estamos vivendo, em que as pessoas que deveriam nos orientar, nos passar informações, muitas das vezes, e prestem atenção diariamente, irmãos e irmãs, que ao invés de sermos orientados, estamos sendo desorientados pelas velhas práticas de pessoas, das mídias sociais, de pessoas referências, até mesmo às vezes dentro do nosso seio familiar, dentro da nossa empresa, e por que não também dizer diante do nosso convívio religioso. Estamos vivendo uma situação difícil de pandemia, em que poucas são as pessoas que estão buscando uma melhor orientação, estão buscando uma melhor conduta. Então, que nós possamos ser cristãos novos, com olhares novos, capazes de enxergar, sim, aquilo que é o melhor para nós, aquilo que é o melhor para a nossa família. E assim como o Senhor diz na primeira parte, aproveitarmos melhor, de maneira mais intensa, a presença do Senhor em nosso meio. Possamos assim clamar permanentemente a presença do Espírito Santo em nossas vidas, em nossas famílias, e pedir o discernimento necessário para bem conduzir os nossos dias, as nossas missões, as quais nos foram colocadas e nós prontamente o aceitamos. Que tenham todos uma abençoada semana, um abençoado ano de 2021, que possamos passar bem e muito em breve retornar às condições em que um dia já estivemos, de tranquilidade, de paz, principalmente dentro das nossas comunidades, no nosso convívio religioso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.